Quem acompanha Toaru sabe que o ecchi na obra sempre foi muito apelativo. No começo, o Kamashi, que é o autor, abusava muito disso, criando cenas de garotas peladas a rodo, além de outras mais situações constrangedoras como forma de humor. Mas como com o tempo o ecchi virou um gênero datado, o Kamashi teve que se reinventar e fazer o ecchi em Toaru ficar cada vez mais leve, diminuindo esse ecchi pesado como com nudez e o fanservice no geral. Mas esse ecchi pesado, que nos últimos anos parece ter caído em desuso, do nada retornou em alguns mangás de forma descontrolada, onde tinham cenas de nudez cada vez mais gratuitas e com o mínimo de censura possível, usando fanservice de forma totalmente apelativa e desnecessária, como com cenas de ação com garotas lutando literalmente peladas, e até com cenas que você não sabe se tá vendo Toaru ou outra coisa. Só que isso consegue ficar ainda mais bizarro, porque quem tá fazendo esse ecchi mais pesado não é o Kamashi, que é o autor, e sim um dos mangakas de Toaru, mais precisamente um ilustrador novato, que antes de trabalhar em Toaru, desenhava mangás de gente boa, se é que vocês me entendem. Mas afinal, quem é esse mangaka e como ele consegue passar até por cima do próprio autor da obra, para voltar esse ecchi mais pesado? É o que vamos descobrir nesse vídeo. Capítulo 1. O ecchi em Toaru. Como sabemos, Toaru é uma série de light novels e mangás classificadas como shonen, um gênero de ação, ao mesmo tempo que também é uma obra ecchi, um gênero de anime adulto que possui cenas mais sugestivas e explícitas para fins cômicos, ou pelo menos ao que dizem. O ecchi foi um estilo de anime muito popular nos anos 2000, e foi justamente a época que Toaru foi criado, com a light novel saindo em 2004 e o mangá de Railgun, o principal spin-off, em 2007. E assim como as outras obras assim, Toaru começou usando o ecchi como forma de humor, como com o protagonista Kamijou Touma se envolvendo em situações constrangedoras envolvendo garotas, e com esse ecchi, até de uma certa forma, sendo usado como forma de narrativa, como quando a Shokuhou Misaki usava seu corpo volumoso para provocar a Misaka Mikoto, que não tem peito e nem bunda. E com esse sendo mais um dos motivos dentro da obra para as duas não se gostarem. Esses tipos de cena eram tratadas realmente como piadas, sendo cenas à parte da história principal, digamos assim, sendo algo tipo, tem uma maga querendo destruir a cidade, peitos, agora vamos voltar a perseguir a maga que quer destruir a cidade. É tipo isso. Antigamente até existiam ecchi em cenas de ação, mas eram coisas mais leves, no máximo com mulheres usando pouca roupa ou um battle damage exagerado, mas nada muito explícito. O caso mais explícito, que era Naru que ficava pelada quando usava seus poderes de papel, consegue ser muito menos sugestivo que os casos atuais que eu citei no começo, já que aqui pelo menos o Fuyukawa, o mangaka de Railgun, realmente fazia de tudo para não mostrar o corpo dela, mostrando de forma mais explícita em literalmente só uma página. Mas que fora essa, se você vir a Naru no anime onde é censurado e depois ir no mangá onde não é, você dificilmente vai notar a diferença, pra vocês verem o quão sutil eram essas coisas. Em suma, Toaru na maior parte do tempo conseguiu dosar o momento de fazer ecchi piada e o momento de falar sério, usando o ecchi só como algo que complementa a obra. Pra quem gosta desse gênero, terá algo a mais a se interessar em Toaru, o que pra quem me conhece há mais tempo, principalmente no Discord, sabe que não é o meu caso. Eu não sou fã do gênero ecchi e na verdade passo longe de todas as obras que tem isso. Mas por eu gostar da parte séria de Toaru, o universo fascinante e as histórias incríveis que o Kamashi cria, com o tempo eu aprendi a relevar essas coisas e não achar elas muito problemáticas. E isso principalmente porque teve capítulo 2, a queda do ecchi. Esse tipo de ecchi mais apelativo era muito presente no início de Toaru, principalmente com cenas de garotas tomando banho. Sério, eu não lembrava que eram tantas. E como elas aconteciam na maior parte do tempo no Old Testament, que é a parte da light novel que o anime adaptou, quem só viu o anime pode pensar que a obra está assim até hoje, o que está longe de ser verdade. Primeiro, que nem na época a obra era assim, já que a JC Staff deu uma exagerada boa, colocando ângulos questionáveis e até inventando cenas. E segundo, que depois do Old Testament, a quantidade e o nível do ecchi caiu de forma considerável, deixando de ter nudez e indo para um lado mais próximo do anime de Railgun, com garotas de biquíni e roupa de banho, deixando de usar o ecchi pesado como a única forma de humor sugestivo. Por exemplo, deixando de fazer o Touma ser o azarão que vê garotas peladas e se dá mal, para fazer ele ser o azarão que é desejado e disputado pelas garotas. E mesmo assim se dá mal.
Não dá pra ganhar todas. E com esse humor eti da obra na maior parte do tempo virando sobre como Touma consegue driblar essas situações. Obviamente o eti pesado não sumiu completamente, ainda tendo uma cena aqui ou ali, mas o que até então era o padrão hoje em dia virou só os casos isolados. Fazendo, na data que eu tô fazendo esse vídeo, 6 volumes da Light Novel sem um eti muito pesado. E que se a gente olhar pra Real Gum, essa mudança de rumo é ainda mais perceptível. Praticamente só tendo eti pesado no primeiro capítulo, obviamente pra vender, mas que depois disso não tem quase nada, só um caso isolado aqui e ali. O que mostra que mesmo nascendo como uma obra eti, o Kamashi e os outros mangakas perceberam que os tempos mudaram, e que Towaru tinha que se modernizar e suavizar cada vez mais essas cenas, o que foi uma decisão acertada na visão de boa parte da comunidade, já que essas cenas etis, mesmo que as mais leves, é um dos grandes fatores para muita gente dropar da obra, e isso principalmente em Dex, em que o eti era pesado, gratuito e só ferrava com o ritmo do anime, e que na visão de muita gente, eu incluso, como eles eram cenas mais isoladas, daria muito bem para cortar boa parte deles. Sei lá, se viesse um remake de Towaru, né? Muita gente enxerga esse eti pesado como uma grande mancha na obra, que afasta muitas pessoas que não gostam disso, e que por isso não podem desfrutar e apreciar uma obra tão magnífica. E que então o autor finalmente perceber isso e diminuir essas cenas foi um grande avanço para a imagem de Towaru e para a obra como um todo. Mas... Capítulo 3. O vergonhoso retorno do fanservice apelativo. Towaru foi ainda assim por muito tempo. Em Dex tinha muitas cenas eti e só uma ou outra virava ilustração, mas que o nível delas estava caindo com o tempo. E em Real Gum tinha um eti mais leve, e quase nunca tinha nudez ou algo do tipo. Mas tudo isso mudou quando chegou os mangás de Astral Buddy e Mental Out, que tiveram como mangaka o Nogi Yasuhito, que é o tal mangaka que gerou essa polêmica toda e o real motivo de eu fazer esse vídeo, já que mesmo não gostando de eti, como eu disse mais cedo, eu não via motivo para fazer vídeo sobre. Se a obra é sobre isso, não tem muito o que fazer, né? Mas acontece que a partir de Astral Buddy, que é um Gaiden de Real Gum, e depois em Mental Out, que é sua continuação, o Nogi fez o eti da obra ir para níveis nunca antes vistos. Primeiro com eti leve, entre aspas, ficando cada vez mais apelativo, como nessa cena da Mitori, usando uma roupa tão colada que eu nem sabia que dava para definir tanto assim. E segundo, com eti pesado como com nudez, ficando ainda mais presentes, com personagens ficando peladas, não só sem nenhum motivo aparente, como também com o mínimo de censura possível. Se antes os ilustradores de Index e de Real Gum se preocupavam em tampar as coisas com o cabelo ou o cenário, aqui o Nogi não tá nem aí. Ele desenha as personagens totalmente peladas, sem nada tampando mesmo, só faltando desenhar os mamilos, basicamente, e que eu sinceramente nem sei se posso mostrar isso no YouTube, e que se antes o eti mais pesado era usado em cena de humor, que como eu disse mais cedo era totalmente puláveis e isoladas, aqui o Nogi faz isso em cenas totalmente aleatórias. Tipo numa que a Junko desmaia numa luta e depois acorda pelada porque sim. E aí a gente logicamente precisa de um painel inteiro mostrando o corpo dela, né? E o pior, uma cena que a Misaki está tendo um sonho com uma versão dela, só que do mal. E aí essa sua versão do mal começa a culpar a Misaki, falando que ela é uma idiota por ainda esperar ser salva pelo Touma, fazendo referência à promessa que ela fez pra ele, que ela sempre vai esperar ser salva por ele, e com até aparecendo um flashback do passado entre eles, o que deveria ser uma cena emotiva, mostrando a determinação da Misaki e a confiança que ela tem no seu amado. Mas que essa cena não é nada emotiva porque essa Misaki do mal fala isso estando peladona e num ângulo como esse. E que inclusive essa cena é tão explícita que ela até já foi censurada em alguns países, pra você ver o nível. Então, por exemplo, na Coreia do Sul, eles trocaram pra essa outra imagem, que também não é lá mil maravilhas, né, mas já é menos pior. Mas se você tá pensando, ah, tudo bem que esse tipo de cena vai além do normal, né, mas se é só uma cena isolada, beleza, né? Não, porque o Nogi exagera no eti em todos os lugares. E até em cenas de ação, como em Astral Buddy a Junko tendo um battle damage fascinante, em que durante as lutas só a camisa dela rasga, né? Obviamente pra poder mostrar os peitos. E com isso também acontecendo com a Mayui em Mental Out, já que aparentemente ninguém usa sutiã na Tokyo Adai.
Esse tipo de cena não é realmente novidade na obra, mas a constância e repetição dela, sim. Mas o pior caso mesmo é a Mirei, que não só luta literalmente pelada, assim como a Naru, mas como também o Nog faz questão de mostrar os peitões dela a cada painel, mostrando de quase todos os ângulos possíveis, basicamente. Além de, obviamente, também fazer o mesmo pro resto do corpo dela. Nesse caso, eles até dão uma desculpa, dizendo que a Mirei fica pelada porque ela tem como poder Esper atravessar tudo que não seja de carbono. O que faz a gente pensar que então ela fica sem roupas, por suas roupas não serem de carbono, e que por isso ela as atravessou. Mas que é dito dentro do próprio mangá que a Mirei tem uma roupa especial de carbono que ela não consegue atravessar, e que inclusive ela mesma estava vestindo isso no começo da luta. Ou seja, ela ficou pelada simplesmente porque sim. Mas o pior é a justificativa dela. A Mirei ficou pelada porque, segundo ela, quando a Misaki visse seu corpo fabuloso, ela ficaria desnorteada com tamanha gostosura. E aí a Mirei usaria isso para derrotá-la. Roteiro 10/10 incrível. E falando em roteiros incríveis, se o Nog faz isso nos mangás oficiais, que vão pro mainstream como lojas e sites, não queiram saber o que ele faz nas histórias paralelas e capítulos mais desconhecidos. Ele desenha Misaki sem sutiã, correndo pela Tokyo Adai com os peitões balançando, depois de um lemuri roubar o sutiã dela, desenha Misaka e Misaki peladas na praia, depois da Kuroko errar o teleporte e esquecer de teleportar os biquínis dela, o que também é um roteiro genial, né? Diga-se de passagem, e que sinceramente foi a gota d'água pra mim e pra muita gente da comunidade, mas daqui a pouco eu falo disso. E sim, essa é uma história paralela da Misaka e Misaki vestindo roupas de megeras num isekai medieval. E aí, como esperado, elas também ficam peladas por nenhum motivo aparente. Não, na verdade é pior, porque tem motivo sim. E ele é fantástico. Elas estavam andando por esse mundo de isekai mágico, e aí do nada a Misaki é atacada por um tentáculo. Tentáculo esse que, assim como outros animes de putaria gratuita, tem como poder mágico desintegrar roupas femininas. E aí ele deixa a Misaki pelada. A Misaka começa a zombar da Misaki, mas logo é atacada e também fica pelada. Mas que com seus poderes consegue derrotar o tentáculo. E você percebe que as coisas já foram pro escambau quando Toaru tá tendo um roteiro digno de Futoko no Guild. Aí é pra acabar. O Nog tá se coçando pra fazer um hentai oficial de Toaru, não é possível. Isso porque, como eu disse no começo, o Nog faz esses tipos de cenas e ilustrações apelativas porque antes de trabalhar em Toaru, ele trabalhava e ficou famoso desenhando hentai. E que inclusive ele desenhava até hentai de Toaru. Então, gostando dele ou não, não dá pra dizer que o cara não é fã da obra. Mas brincadeiras à parte, o que ele fazia antes de Toaru não é necessariamente um problema. Ele é um profissional e foi contratado pra trabalhar, assim como os outros mangakas. E que inclusive isso nem é novidade na obra, já que o Haimura, o ilustrador de Index, também fazia essas coisas. Então o que a pessoa fez ou deixou de fazer no seu passado não é um problema. Mas o que é um problema é quando o mangaka leva seus antigos gostos e fetiches, na ausência de uma palavra mais leve, para as obras que nem é dele. E para ilustrar melhor a diferença do ecchi que o Nog faz do que é o normal atualmente na light novel, eu fiz questão de fazer uma tabela contando todas as ilustrações ecchi do Haimura e do Nog desde 2021, que foi quando estreou o mangá de Mental Out. Essa tabela não é 100% perfeita, já que o Nog fez mangás, que tem várias imagens, e o Haimura fez light novels, que tem poucas imagens, e que por isso os números do Nog podem ficar mais inflacionados, mas ela ainda serve. Reparem como nos ecchis leves e médios, como ângulos e sem roupa por baixo, o Nog vence por muito. Nos altos, com só roupa íntima ou biquíni, o Nog ganha. E no pesado, com nudez coberta, e que pelo ângulo não dá pra ver muita coisa, o Haimura ganha por pouco. Mas o ponto de atenção fica no último nível, que é quando a nudez está com nada ou quase nada tampando, sendo coberta por balões de diálogo, efeitos ou sombra. E o Haimura, que até começou o Toaru fazendo esse tipo de ecchi, nos últimos 4 anos teve um total de 0 ilustrações assim, enquanto que o Nog teve, pasmem, 9 ilustrações assim. Sim, 9. E olha que esse número ainda é menor do que o real, já que eu só contei os de Mental Out. Então os do Astral Buddy não contam. Segundo, que eu só contei quando a nudez está em primeiro plano. E terceiro, que eu só tive um limite de uma cena por capítulo, porque senão teria umas 20 só por causa da Mirei. O que mostra que a queda do ecchi na light novel e a ascensão nos mangás do Nog realmente está acontecendo, e que não é por acaso ou coincidência. É realmente culpa do Nog. Capítulo 4.
Por que isso está acontecendo? Mas se você tá confuso sobre eu estar batendo no Nog, que é o mangaka, e não no Kamashi, que é o autor, que deveria ser quem escreve e manda em Toaru, na verdade é muito simples. É porque não é o Kamashi que realmente manda em toda a obra. Mas deixa eu explicar. Como nós sabemos, o Kazuma Kamashi é um autor muito ocupado. Ele faz, em média, umas 3 ou 4 obras de Toaru ao mesmo tempo. Atualmente sendo Index, Railgun, Mental Out e Ambu no Item. E isso fora as outras obras dele, como Heavy Object e etc. E como Kamashi não é uma máquina, ao que tudo indica, ele logicamente não consegue fazer tudo sozinho, e nem fiscalizar tudo que fazem com a obra dele. Então em Toaru, Kamashi só se presta a dar 100% da sua atenção na light novel de Index, por ser a série principal. E que então para os outros spin-offs e histórias paralelas de Toaru, ele somente cria a base da história, como acontecimentos, diálogos e etc. E manda esse esboço para os mangakas, deixando eles completarem o resto com suas liberdades artísticas. Esse sistema do Kamashi terceirizar as obras de Toaru vem funcionando há mais ou menos 18 anos, desde que lançou o mangá de Railgun, e que de lá pra cá não deu muito problema, tendo no máximo só algumas inconsistências de construção de mundo. E o caso do mangaka de Kagako no Accelerator querendo fazer um mangá por conta própria, e assim fazendo uma história horrível. Mas que no geral os mangakas respeitavam o tema da obra, e se baseavam nos limites que o próprio Kamashi propunha na light novel, pegando esses temas e histórias pré-estabelecidas e usando como base para criar sua própria história de Toaru, explorando diferentes núcleos e conceitos da obra, como Fuyokawa em Railgun fazendo um estilo mais slice of life e de aventura com a Misaka e suas amigas, enquanto que o Kisaraki em Dark Matter fez uma história mais pesada e séria, mostrando os horrores da cidade acadêmica. Só que aí o Nog chegou, teve a chance de fazer o mangá Gaiden de Railgun, uma sub-franquia muito popular no Japão e na China, e decidiu dar o toque dele, assim como os outros mangakas faziam. Mas como ele viu que o Haimura fazia uma ou outra ilustração mais apelativa na light novel, isso principalmente no começo da obra, o Nog assumiu que esse ete mais apelativo estava liberado, e abusou disso ao máximo, assim criando essas cenas bizarras que eu contei mais cedo, de nudez gratuitas e tentáculos, assim deturpando completamente o que Toaru já foi um dia, somente para agradar a si mesmo e um grupo de fãs que ficam encantados com a coragem e personalidade, entre aspas, dele. Já que mesmo com essas polêmicas, a comunidade de Toaru num geral adora o Nog, adorando quando ele faz esses fanservices nos mangás e quando ele posta quase que um hentai oficial no Twitter dele, usando as personagens de Toaru para isso. O Nog, e quem gosta disso, não está necessariamente errado, já que, como eu disse mais cedo, fora de Toaru, o Nog faz o que quer. Mas o problema é quando ele leva esse seu lado pra dentro da obra e a comunidade, em vez de dar um basta e dizer que há um limite que não pode ser ultrapassado, não, ela continua aplaudindo sem saber o quão danosas são essas ações pra obra como um todo, transformando Toaru a passos largos em mais uma obra de putaria e nudez gratuita, como se Toaru tivesse se transformando num DXD da vida. Isso é ainda mais triste quando lembramos que está acontecendo justamente na seca de ete na obra, quando parecia que finalmente a obra ia largar isso, e finalmente se modernizar. Mas é como já dizia Napoleão Bonaparte, não há mais nada a ser fazido. Capítulo 5. A tardia reação da comunidade. Mas ainda há uma esperança. Pelo menos uma parte da comunidade de Toaru parece finalmente ter acordado e percebido esses problemas. E por exemplo, no post do Reddit sobre a cena da Misaka e Misaki peladas na praia, tem muita gente criticando, obviamente com razão, falando que isso é uma porcaria e até falando coisas que eu já falei no vídeo, que Toaru ultrapassou um limite que não deveria e que muita gente não aguenta mais esse ete apelativo. Mas como a maioria ainda aplaude, como visto nesse próprio post, e até financia isso, seja no ocidente ou principalmente no Japão, esse cenário não deve mudar tão cedo, já que essa aprovação do Nog também serve para os executivos. Porque como o Nog é popular com os fãs, suas obras vendem muito já que ete vende, e ele é muito esforçado, não tendo problemas de agenda, por exemplo, os executivos o veem como um candidato perfeito para assumir ainda mais obras de Toaru. E isso é tão verdade que
que o Nogi entrou em Tuaru fazendo Astral Buddy, que é um mangá pequeno. Aí depois ele fez Mental Out, que tem como protagonista a Shokuhou Misaki, uma das personagens mais famosas de Tuaru. E nos últimos anos ele tem feito várias histórias paralelas com a própria Misaki e também com a Misaka Mikoto, que é indiscutivelmente a personagem mais popular de Tuaru, pra vocês verem o quanto ele subiu dentro da hierarquia da obra, mesmo envolto em polêmicas. Isso teoricamente está para acabar, já que o Nogi disse em seu Twitter que depois de Mental Out, ele não deve assumir outra obra de Tuaru, o que pode ser verdade ou não, mas que baseado na sua fama e afinidade com os fãs, além das próprias vendas dos mangás, ele provavelmente deve continuar em Tuaru, nem que seja com obras menores, como algumas histórias paralelas e paródias, como a própria história do Isekai que eu falei mais cedo, que por não ser algo mainstream, pelo menos daria bem menos polêmica, já que esses volumes SS e ainda mais os não canônicos costumam ser várzea mesmo, mas que para infelicidade geral da nação, o Nogi continuaria usando esses volumes para espremer ainda mais o Missa Missa, que é o Yuri Bait feito com a rivalidade da Misaka e Misaki, em que basicamente elas se odeiam tanto que parecem que se amam, que aí sim é um tema que a comunidade de Tuaru é altamente contra, já que além do Nogi, o próprio Kamashi vem abusando disso muito na light novel, mas isso é um assunto para outro vídeo, quem sabe. A parte boa é que, pelo menos por enquanto, esse ecchi pesado que o Nogi faz ainda não está infectando as outras obras de Tuaru. A light novel segue com o ecchi em queda e as outras obras, como Railgun, idem. O único que segue tendo um ecchi mais pesado é a light novel Jumbo no Item, mas mesmo assim tem um nível menor do que o Nogi, o que é um sinal muito bom, já que mostra que essa polêmica toda é só um caso isolado e que não está ditando o rumo da obra como um todo, mas que eu ainda tenho medo, já que essa parte pode envelhecer muito mal, já que como os gêneros são cíclicos, o ecchi poderia muito bem nos próximos anos voltar pra obra com tudo, já que pelo que eu tenho visto, o ecchi pesado voltou com tudo em vários animes nesse último ano, mas que não dá pra saber se vai acontecer ou não, né? Não sou vidente. Mas antes que alguém entenda errado, já que eu sei que vai ter gente falando isso, eu não tô tacando hate no Nogi ou algo assim. Eu não tenho nada contra ele, e que na verdade até gosto do traço dele e das cenas de ação que ele cria. Eu apenas estou citando fatos e provas de como a forma que ele usa o ecchi é diferente do normal, e até do que a obra já foi um dia, e que isso não me agrada nem um pouco. Mas é claro que se você gosta dessas coisas e acha que estou exagerando ou só sendo chato, não tem problema nenhum discordar de mim. Sinta-se livre para comentar sua opinião sobre isso. Já que como a comunidade de Tuaru é pequena, tem assuntos mais específicos como esse, que é difícil ver gente comentando. E quando tem, é difícil ver opiniões diferentes. Tanto que para fazer o roteiro desse vídeo, eu corri a internet toda, vendo fóruns, páginas e comentários sobre Tuaru e sobre o Nogi, pra ver se mais alguém opinou sobre isso, mas não achei nada de muito concreto. O pessoal do Discord, que se você quiser entrar no servidor, tem um link lá na aba sobre mim do canal, até me deram um norte da provável opinião geral da comunidade, e que segundo eles e a comunidade no geral, só não reclamam por não ligar pra essas coisas, o que pode ser verdade ou não, e que então pra averiguar e ter mais opiniões e discussões sobre o assunto, eu decidi fazer esse vídeo mais opinativo, mostrando os fatos concretos de como o ecchi em Tuaru surgiu, decaiu e retornou de forma descontrolada, e dando argumentos pra ver se é só eu ou não. Mas bom, acho que já dá pra parar por aqui, né? Pra um vídeo extra, ele deve estar maior do que deveria. Mas bom, se você conseguiu chegar até aqui, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal pra apoiar. Então é isso, obrigado por assistir e falou!